Amém, amados? Então vamos lá. Lição 9. A salvação ofertada por Jesus Cristo. O texto do dia diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A síntese: eleição, arrependimento e regeneração são três níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. A agenda de leitura, como eu já disse, eu vou estar postando para vocês que não têm a revistinha acompanharem. O texto bíblico está em João 3, de 1 a 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabes que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Queridos, o comentário, a introdução diz assim, olha, a promessa do descendente que seria capaz de desfazer as obras do diabo cumpriu-se em Jesus de Nazaré. Mais relevante do que humilhar publicamente principados e potestades da maldade foi o fato de Cristo ter restaurado o fluxo originário do plano de Deus para a humanidade, reaproximando-nos novamente de nossa vocação adêmica e concedendo-nos a oportunidade de outra vez ter esperança na promessa do céu. Então, a gente vê aqui o que está lá escrito em 1 João 3,8, que fala que foi por isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer com a obra das trevas, para poder desfazer da obra do inferno. Amém? O primeiro tópico fala de eleição. Aí o subtópico diz assim, 1. A eleição como uma doutrina basicamente fundamentada. A Bíblia Sagrada está repleta de textos que anunciam e discutem aquilo que denominamos de doutrina de eleição. Por eleição, entende-se a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Em outras palavras, através da eleição, como ato livre e incondicionado, o Altíssimo proporcionou à humanidade a possibilidade de salvação. A Escritura registra casos de eleição, escolhas individuais, coletivas e nacionais, os quais tanto estão ligados à salvação como a outra questão, a escolha. Amados, nós vemos aqui, nesse pedaço que nós lemos, 3 tipos de eleição: os individuais, as coletivas e nacionais. As individuais, a gente pode ver no livro de Jeremias, o chamado dele, né, que o Senhor fala que antes que ele formasse no ventre da mãe dele, ele já o conhecia e ele já o tinha ali separado, já tinha ali elegido ele, né, de uma forma assim, individual para fazer, para cumprir a promessa do Senhor na vida dele. Coletivo, a gente vê Pedro 2,9, quando fala que nós somos um povo, o sacerdote, o povo escolhido, nós somos a igreja de Deus, o organismo vivo de Deus na terra. E de uma forma nacional, a gente vê o caso de Abraão, quando o Senhor, quer ver, eu vou ler aqui para vocês, em Gênesis 12. Gênesis 12. A palavra de Deus nos mostra que Gênesis 12, de 1 a 3, diz assim, olha, eu vou ler só o 2 e o 3. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei
o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aí que, para além de Deus nos eleger, né? De uma forma assim, ele fez uma nação através de Abrão, que ainda se chamava Abrão, de uma forma individual, coletiva, nacional. Deus, ele, além de fazer bênção, ele quer que nós geramos bênção. Ele nos abençoa para que nós possamos também abençoar outras pessoas. E aí, continuando a nossa leitura, diz assim, a escolha. Eleição de determinados indivíduos para missão específica. A eleição dos filhos de Deus para a salvação, a eleição escolhida para a igreja para a salvação. Existem anjos que são chamados de escolhidos, eleitos. A eleição nacional dos israelitas como povo em quem Deus cumpriria suas promessas para abençoar as nações. A partir dessas três dimensões do conceito de eleição, pode-se demonstrar que este conceito não está restrito à temática da salvação, e sim da sobremaneira divina. Pensemos então na questão da eleição a partir de duas perspectivas básicas, a divina e a humana. E por fim esclarecemos aquilo que não é eleição para que se evite uma apropriação errônea dessa importante doutrina bíblica. Olha, a capacidade de Deus eleger, escolher, convocar determinados indivíduos para eventos específicos revela-nos alguns atributos divinos. E nós já sabemos que Deus é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente, né? E aí, aqui vai falar da presciência, sendo diretamente associada à onisciência. A presciência é a capacidade de saber de todas as coisas. A presciência é a faculdade de saber antecipadamente como tudo irá acontecer, ou seja, Deus tanto entende de tudo sobre todas as coisas que estão acontecendo agora, como sabe todas as possibilidades e consequências antes que elas aconteçam. Então, eu quero abrir um gancho aqui para a nossa situação, né? Onde nós estamos enfrentando o coronavírus. Nós sabemos que Deus, Ele é sabedor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem um propósito em cima de todas as coisas e Ele permite todas as coisas. Aquilo que Ele quer, Ele permite, não é verdade? Então, a gente vê aqui, mas também tem outro atributo de Deus, é a onibenevolência, que está falando da bondade, está falando de amor. E Ele não possui amor, Ele é o amor. A palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, Ele é amor. O Senhor, por saber tudo, é capaz de fazer sempre o melhor, a melhor escolha, e por sempre ser bom, sua escolha nunca se inclinará para o maligno ou para a produção de malignidade. Por isso, tudo que Deus deseja é bom. A palavra de Deus que diz que em todo tempo Ele é bom. Em fora do tempo, Ele é bom em todo o tempo, e bom e perfeito e agradável é a vontade dele em nossas vidas, amém? Assim, a eleição não é um instrumento para estabelecimento das arbitrariedades de um Deus que age sem levar em consideração nada ou ninguém. Ao contrário, a doutrina da eleição é uma garantia que temos de que, naquilo que depender exclusivamente de Deus, sempre receberemos o melhor possível. Então, nós vimos aqui que o nosso Deus é aquele Deus que pode todas as coisas e sabe de todas as coisas. Sabe onde Deus está agora? Onde Ele nunca saiu. No controle de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas e Ele sabe o início e o fim delas. Então, o que importa é nós nos apegarmos a Deus neste momento, voltarmos a Deus, porque Ele tem, irmãos, Ele tem a resposta para todas as coisas. Amém? Aí o subtópico 2 diz assim, a urgência da correspondência à dignidade da eleição. Pedro exorta-nos
a não desperdiçar a graça que nos foi concedida por meio da eleição em Cristo. Antes, devemos viver de tal modo que aquilo que Jesus construiu em nós não seja destruído por nossas próprias ações deslocadas. Queridos, essa graça, esse favor de Deus, favor imerecido, ele foi nos dado de graça, mas a graça, ela não foi de graça, ela custou um preço e uma moeda espiritual que foi o sangue de Jesus. Então, nós não podemos deixar de corresponder a essa dignidade da eleição. Deus, ele nos lavou, nos santificou no seu sangue precioso. Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor, e Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu creio que Ele veio e Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Então nós não podemos, eu achei interessante quando a palavra aqui não falou emergência, mas falou de urgência, porque uma emergência ela ainda pode esperar, urgência não. Então Deus nos chama a responsabilidade hoje, é agora, é nesse momento, amados, que nós precisamos nos voltar para o Senhor, isso através da leitura, isso através da escola bíblica, através de vivermos uma vida com o Pai, uma vida com Cristo, para que nós, dessa forma, não menosprezemos, né, aquilo que Deus nos deu, que foi a salvação, e esse é o nosso maior presente, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Há desta forma uma urgente necessidade de valorizarmos tudo que vem de Deus para as nossas vidas, cônscios de que o maligno deseja a todo custo afastar-nos da vocação de Cristo e que nós tanto podemos colaborar para que aqueles que ainda não compreenderam a riqueza da salvação de Deus possa recebê-lo. Como devemos viver na expectativa da segunda vida gloriosa do Mestre. Então nós sabemos que nós temos um tempo determinado por Deus aqui, nós temos um tempo determinado por Deus na terra e temos uma missão, seja ela um chamado que a gente vê aqui individual, coletivo ou nacional, nós temos algo para fazer, nós temos algo para executar, nós temos uma missão aqui nessa terra. Então nós precisamos, amados, fazer. Cada aluno na escola bíblica precisa buscar mais, precisa ler mais. Cada servo do Senhor, a gente precisa buscar o entendimento da palavra do Senhor, né? Através das escrituras que nós vamos encontrar isso. É só através da escritura que a gente vai aprender cada dia mais e mais de Deus. Então nós não podemos negligenciar o nosso chamado, nós não podemos negligenciar o preço que foi pago, nós não podemos brincar com a graça, porque não foi de graça. Eu repito novamente, ela não foi de graça, pagou-se um preço por isso, e o nosso Jesus fez isso por mim e por você. Amém? O que não é eleição? A doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Como já dissemos anteriormente, Deus é um todo bom, todo de bondade, jamais agiria de modo despótico ou de uma forma tirana. Por outro lado, a eleição também não é um instrumento para justificar uma vida de pecados e descompromissada com Deus, pois como eleitos para obediência e as boas obras. Assim, quem opta por uma existência de pecados e devassidão deve ter consciência das consequências eternas e de suas escolhas. Olha, tudo é uma questão de escolha.
a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6:12, que assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nós aprendemos na palavra que Deus nos chamou, Ele chamou a todos, Ele não faz acepção de pessoas. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos no Senhor. Agora, queridos, não para a libertinagem, não para fazermos tudo o que quisermos, não para viver o nosso bel prazer, mas a palavra diz que nós, a partir do momento que o Senhor nos resgata, que nós nos deixamos ser moldados por Ele, a nossa vida torna-se diferente, não é verdade? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu tenho, queridos, a minha escolha. Eu posso escolher. A gente sabe que céu e inferno é uma verdade. É uma realidade. É uma realidade. Existe céu e existe inferno. Então, eu não posso negligenciar. Eu sei que existe céu, mas também existe o inferno. Então, é uma questão de escolha. O preço foi pago por Jesus. Quando ele ali naquela cruz, ele entrega e diz, tetelestai, está consumado. Ele está dizendo, eu fiz, foi feito, foi pago o preço, foi feito e foi muito bem feito. O plano de Deus foi executado ali através daquela cruz para que nós fôssemos resgatados. Essa é a grande benevolência, né, que o nosso Senhor fez. Então, que nós possamos viver uma vida contrita com Deus, porque é isso que Ele quer. Ali na frente nós já vamos falar sobre a regeneração, mas peraí, vamos falar agora sobre arrependimento e fé. Arrependimento não é choro. Arrependimento, do grego metanoia, mudança de mentalidade. Aí eu me lembro daquele texto que nós temos a mente de Cristo. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. E por isso nós precisamos renovar, nós precisamos transformar o mundo pela renovação da nossa mente. E do latim, repoenetere, ter pesar, sentir muita mágoa por uma má ação é um dos conceitos centrais da fé cristã. Pode-se dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. A humanidade está terrivelmente afetada pelo pecado e pela desobediência. Dessa forma, por si só, os filhos de Adão não conseguem compreender a graça de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. A Bíblia declara de maneira explícita que a fonte do arrependimento que implica a salvação é Deus. Desta maneira, como a salvação é um projeto divino oferecido para a humanidade, não foi seletivo, não foi para um povo, não foi para aquilo, não foi para isso. Ele nos enxertou, ele veio para o povo de Israel, o povo não aceitou e nós recebemos essa graça que vem da parte do Senhor. Então fomos enxertados na videira que é Jesus, então ele não faz acepção quanto à salvação, é para toda a humanidade. O arrependimento, que é um pré-requisito para a salvação, olha, eu vou parar aqui. Arrependimento é um pré-requisito para a salvação. Isso quer dizer que para você ser salvo precisa de arrependimento. Entendeu? Assim como a palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. É um pré-requisito para entrar no céu, é a santidade. Então, para ser salvo, eu também preciso me arrepender. É preciso se arrepender dos pecados. É preciso olhar para nós e olhar e ver que nós necessitamos de um Salvador, que é Cristo o Senhor. Também é uma possibilidade aceitável a todos. Infelizmente, alguns mesmos, depois de experimentarem a vida transformada pela salvação garantida por Cristo no Calvário e manifestada por meio do arrependimento, desprezam a graça e voltam a viver de modo cheio de vergonha e pecado. É verdade que alguns, depois que já se lavam, já se banham, que estão limpos, têm aquele desejo na carne de voltar para trás. E a palavra de Deus diz que eles voltam e como
voltando para o próprio vômito, eles voltam depois de ser limpos, lavados pelo sangue de Jesus, eles voltam, mas é aquilo que a gente acabou de falar ali atrás. É tudo uma questão de escolha. Eu escolho, né? É uma questão de escolha. O Senhor não nos fez fantoche, né? Ele nos deu o livre-arbítrio e através do livre-arbítrio a gente escolhe aquilo que a gente quer, né? Se fazer parte desse organismo vivo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, ou não. Aí o subtópico 2 diz assim: a missão de Cristo, chamar pecadores ao arrependimento. Em inúmeras oportunidades, Jesus de Nazaré declara que o objetivo central do seu ministério era levar pecadores ao arrependimento. É evidente que houve casos em que, apesar do chamado de Cristo, pecadores não se renderam. Não existe arrependimento automático e reflexível. A obra da salvação é divina, mas o pecado humano pode produzir pessoas em estágios de desobediência tão grande que os levarão ao inferno. Então, Jesus, ele veio aqui para trazer, né, essa remissão, para nos salvar, para mostrar que ele agora era o suporte, ele é aquela ponte que nos leva até o céu. O precursor de Jesus foi João Batista, e ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele veio nos mostrar que o nosso tempo aqui é passageiro. Nós temos um lar onde nós vamos habitar eternamente. Então, e temos um propósito de Deus para estarmos aqui, né? Precisamos levar a mensagem evangélica, precisamos levar a mensagem de Cristo aos pecadores, aqueles que ainda não se arrependeram da vida que estão vivendo, da vida dissoluta, da vida longe de Deus, vivendo, né, ao seu bel prazer, vivendo da sua forma, vivendo do seu jeito. Então, a missão de Cristo foi essa: chamar o pecador ao arrependimento. Subtópico 3, o conteúdo da mensagem evangélica. O grande problema da igreja contemporânea é o investimento de tempo, recursos e energia em atenção e situação e problemas que não são próprios da sua vocação. Nossa vocação é proclamativa diante dessa centralidade da pregação. Uma outra pergunta surge naturalmente: qual deve ser o conteúdo de nossa evangelização? A resposta do próprio Senhor Jesus, já ressuscitado, dá-nos em Lucas 24, 47, o arrependimento não precisa ser apenas uma consequência de nossa pregação, mas também o próprio objetivo de prática. Precisamos de menos pirotecnia gospel em nossos cultos, menos autoajuda, pseudo-coaching e mais Bíblia, mais sermões sobre a necessidade de arrependimento e confissão de pecado, e menos discursos pré-fabricados que apenas procuram domesticar pecados. O arrependimento é o único caminho para a manutenção de relacionamentos saudáveis, já que somos pecadores cheios de falha. Nossos relacionamentos teriam fadado ao fracasso, não fosse nossa capacidade de arrependermos. Logo, para o desenvolvimento de uma vida comunitária feliz, o arrependimento precisa ser uma postura prática e que tenha credibilidade da parte daquele que age de modo precipitado e fere os outros. Exige-se a capacidade de mudança de atitude, isto é, a prática do arrependimento. Já com relação àqueles que foram vítimas de ações desacertadas dos outros, o Senhor Jesus exorta-nos a perdoá-los diante de seu genuíno arrependimento, ainda que é necessário fazer isso inúmeras vezes no mesmo dia. Ser cristão é algo muito sério, não é algo para pessoas infantilizadas que só pensam em sua própria satisfação carnal. Amados, o conteúdo da mensagem evangélica é a palavra. Nós, em momentos nenhum, podemos fazer nenhum tipo de entretenimento, nos entretermos com isso, com aquilo outro, ou fazermos shows pirotécnicos, fazer aquela coisaiada toda, né? E fugir da palavra.
a palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que Ele veio fazer aqui, que foi salvar-nos, é a palavra em todo o tempo. Nós não podemos ser infantis, né? Levando a vida de uma forma errônea, brincando de ser crente. Hoje a gente vive um momento que muitos brincam de ser crente, né? Falam coisas, nem sabem, dizem que são crentes, mas nem sabem o que é ser verdadeiramente um cristão, um servo de Deus. O verdadeiro cristão é aquele que tem a mente de Cristo, que age como Cristo, pensa como Cristo, né? Se porta como Cristo. Então isso esse aqui tem que ser o conteúdo da nossa mensagem. É Jesus Cristo como Salvador, trazendo arrependimento, porque Ele anuncia o reino e aonde nós vamos morar. Agora vamos falar sobre a regeneração. Regeneração. O que é regeneração? A palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo. Não é apenas um recomeço para aqueles que já existem, e sim uma nova oportunidade que o Criador concede a todos os seus filhos através de Jesus Cristo. Refletir sobre essa poderosa obra de Deus em nosso favor leva-nos a um nível maior de compreensão do amor do Pai. A palavra diz que quem conheceu a mente do Senhor, né? Tá lá em 1 Coríntios 2,16, 1 Coríntios 2,16, que diz que quem conheceu a mente do Senhor, ou quem possa instruí-los, mas nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus fala que nós nascemos, né? Assim que nós não estamos mais... assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, nós quando somos regenerados, quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Então, nós sabemos que Deus tem feito tudo novo em nossa vida, tudo, é o quadro, é tudo, não é só algumas coisinhas não, mas é tudo. A característica da regeneração na vida de uma pessoa. A compreensão daquilo que é regeneração torna-se mais fácil de captar a partir do diálogo de Jesus com o erudito fariseu Nicodemos. Foi o que nós lemos lá no início. Nicodemos, em momento nenhum, ele achava ou ele não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Ele utiliza-se da expressão nascer de novo, que poderia ser traduzido como nascer de cima, numa tradução livre, nascer outro nível, no nível mais elevado. Mas o que significa exatamente isso nas palavras de Jesus é muito mais do que assumir uma série de comportamentos ou atitudes sociais. Tem a ver com uma transformação radical que atinge a espiritualidade de uma pessoa. A regeneração não é aquilo que uma instituição faz na vida de uma pessoa ou que a influência dos outros indivíduos constroem suas opiniões e hábitos. A regeneração é a manifestação da salvação no interior de cada um de nós, operando em nosso ser e tendo como exclusivas testemunhas nós mesmos, logo que a causa da regeneração é a única ação do eterno, do eterno no interior daquele que deve ter o privilégio de conhecer a Cristo. Somos novamente gerados, nascidos para outro nível de espiritualidade por graça. Por meio da graça, apesar da regeneração ser uma obra que ocorre no interior do nascido novo, é possível apontar alguns elementos fundamentais que caracterizam essa operação de Deus nas nossas vidas. Então, tá aí. Nós somos regenerados, temos uma nova vida em Cristo. Quem passou pela experiência da regeneração vive na expectativa do Espírito Santo. Andai no Espírito, diz a palavra de Deus. Todos que somos guiados pelo Espírito Santo, nascemos novamente em Cristo Jesus, temos uma vida abundante em Cristo, temos uma vida regenerada, temos uma vida modificada. Então, queridos, é isso. Deus é a fonte da nossa regeneração. O resultado é a nossa filiação por meio do Espírito. Essa tem uma duração eterna.
eterna. Então, graças a Deus pela salvação em Cristo Jesus, né? Nós somos salvos por Cristo. As pessoas às vezes nos perguntam, mas vocês são as pessoas melhores da terra porque se dizem salvos? Mas na palavra, a palavra nos dá respaldo para isso, para saber que Jesus veio e no sangue dele nós nos banhamos, né? Neste sangue, nessa regeneração, nós somos salvos, nós somos transformados, nós temos uma mente modificada, nós tivemos, quando nós nos encontramos com ele, a nossa vida mudou, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E queridos, meu tempo está acabando, já 29 minutos e 34, eu estou computando o tempo ali, tentando ser o mais breve possível, né? Mas Deus, que Ele possa estar aplicando a palavra. Se essa palavra foi bênção para você, compartilha aí. Compartilha não. Teça seu comentário, que você possa estar falando, e se tiver alguma dúvida pode mandar. E assim, fiquem na graça, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor os abençoe grandemente hoje e sempre. Amém? Tamo juntos!